Por que queriam matar Jesus? A reflexão do Evangelho de hoje é a explicação do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Ao retornar a Nazaré, sua terra natal, Jesus se dirige à sinagoga e proclama uma verdade que provocaria grande escândalo entre seus conterrâneos. Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Essa afirmação toca em um ponto sensível da natureza humana que tende a desvalorizar aquilo que lhe é familiar. Os habitantes de Nazaré conheciam Jesus desde a infância. Viam nele apenas o filho de José, o carpinteiro, e não conseguiam aceitar que alguém tão próximo pudesse ser o portador da palavra de Deus. Esse preconceito os impedia de reconhecer a grandeza de sua missão, pois esperavam que o Messias fosse alguém de prestígio, não um homem simples que cresceu entre eles. Para reforçar sua mensagem, Jesus cita 2 episódios do Antigo Testamento que demonstram como a graça de Deus se manifestou não apenas ao povo de Israel, mas também a estrangeiros. Ele lembra a história do profeta Elias, que durante uma severa seca e fome, foi enviado por Deus não a uma viúva israelita, mas a uma mulher, em Sarepta, na região da Sidônia, uma terra pagã. Em seguida, menciona o profeta Eliseu, que curou da lepra não um israelita, mas Naamã, um comandante sírio. Com essas referências, Jesus deixa claro que a salvação de Deus não está limitada a Israel, mas se estende a todos os povos, rompendo as barreiras da exclusividade religiosa e étnica. As palavras de Jesus provocam uma reação violenta entre os ouvintes. Os nazarenos, que antes o admiravam, agora se enchem de ira. Para eles, a ideia de que Deus pudesse favorecer os pagãos em detrimento de Israel era inaceitável. A história sagrada havia sido, por séculos, interpretada como uma relação especial entre Deus e seu povo eleito, e qualquer insinuação de que essa eleição não conferia privilégios exclusivos era vista como uma afronta. O orgulho religioso os cegava para a verdadeira mensagem de Jesus, que vinha oferecer a salvação a todos, sem distinção. A indignação cresce ao ponto de se transformar em uma tentativa de assassinato. Os nazarenos levam Jesus até um monte para jogá-lo no precipício, um ato extremo que revela a profundidade de sua rejeição. Esse episódio antecipa o destino que Jesus enfrentaria em Jerusalém, onde também seria rejeitado, condenado e levado à morte. Assim como os profetas do Antigo Testamento sofreram perseguições por anunciarem a verdade divina, Jesus experimenta a hostilidade daqueles que não querem aceitar sua mensagem. No entanto, há algo misterioso na forma como Jesus escapa dessa situação. O texto diz que ele, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Essa passagem pode ser interpretada de várias formas. Pode significar que Jesus, com autoridade divina, impôs sua presença de forma que ninguém teve coragem de tocá-lo. Também pode simbolizar que sua hora ainda não havia chegado. Seu sacrifício se daria no tempo e no lugar, determinados pelo Pai, e não pelas mãos de um grupo furioso em Nazaré. Além disso, o episódio nos leva a refletir sobre como lidamos com as verdades que nos desafiam. Muitas vezes, reagimos com resistência e rejeição quando algo nos tira da zona de conforto. Os nazarenos não puderam aceitar que Jesus fosse mais do que aquilo que imaginavam, e essa incredulidade os levou à fúria. Da mesma forma, quando nos deparamos com ensinamentos que confrontam nossas concepções e exigem uma mudança de mentalidade, podemos sentir a tentação de rejeitá-los, em vez de acolher a verdade que Deus nos revela. Por fim,
Essa passagem nos convida a reconhecer Jesus como o Messias que veio para todos, sem exclusões. O amor de Deus transcende fronteiras e barreiras culturais, alcançando aqueles que têm fé, independentemente de sua origem. A rejeição que Jesus sofreu em Nazaré é um alerta para que não caiamos no mesmo erro. Limitar Deus às nossas expectativas e rejeitar sua presença quando ela se manifesta de formas inesperadas. É um chamado à abertura do coração, para que possamos acolher Cristo verdadeiramente em nossas vidas. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.